preventiva. A prova de medicina preventiva, ela é um pouco diferente das outras. Ela gosta de cobrar estudos, mas ela gosta de cobrar muita atenção primária à saúde. É o paciente que vai no consultório, lá da sua unidade de saúde, de atendimento primário, com alguma queixa. Seja uma queixa obstétrica, seja uma infecção do trato urinário, um rastreamento de câncer, uma amidalite, um adolescente precisando de orientação sexual, uma abordagem familiar. Então é um pouco diferente das outras provas. Então, você vai achar que está fazendo uma prova de clínica, ele cobra farmacologia cardiovascular, antihipertensivo, na prova de medicina preventiva. Então, só para vocês se prepararem para isso. Por isso que eu vou trazer algumas coisas. Então, baseado nesse formato de prova, o que eu acho que pode cair, que vocês devem se atentar? Rastreios. Rastreios para câncer de próstata, mama, colo uterino, tá? E métodos de prevenção cardiovascular, que eu acho que é muito fácil, né? Eu acho que vocês não vão precisar revisar esse assunto. Mas eles sempre gostam de medidas de prevenção para doenças cardiovasculares. Max, cai pesado vacina, é isso? Não cai, não. Essas coisas não caem, não. Acontece mais isso. Mas é um pouco de clínica médica e um pouquinho de estudos. E eu particularmente observei uma mudança do perfil, assim, começou a puxar um pouquinho mais de estudos epidemiológicos, da primeira para essa última que aconteceu ano passado. Então vamos lá, primeira questão. Vamos primeiro falar sobre métodos de validação de métodos diagnósticos. Já caiu questão de sensibilidade, de especificidade e de valor preditivo. Certo? Então já caiu essas três questões, e inclusive foram 3 questões. Então acho que é um conceito importante para a gente revisar, certo? Então, o que é sensibilidade? Um exame muito sensível é quando você encontra o verdadeiro doente dentre os doentes. Certo? Então, um exame muito específico, né? Ou sensível. O específico é quando eu encontro o verdadeiro negativo. Ou seja, não, realmente esse aqui não tem doença. Ou seja, é bem específico. Eu livro de estar errando quem não é doente dentro dos doentes. Sensível pega todo mundo. Específico, eu livro aqueles que realmente não são doentes dentre os sadios. Dentre os sadios eu livro os doentes. Aí a gente entra com 2 outros conceitos que eu acho que podem cair, que é o valor preditivo. Certo? O valor preditivo, eu não olho dentro dos doentes, eu olho nos positivos do teste. Aí eu avalio o teste. O sensibilidade e especificidade é doente e sadio. Valor preditivo é exatamente o teste. Eu quero saber o positivo dentro dos positivos do teste. E especificidade são os negativos dentro dos negativos do teste. Então, isso vai validar informações importantes da avaliação desse método diagnóstico. Só para exemplificar, eu trouxe aqui para vocês, mas aqui vai estar... Vou mandar esses slides para vocês. Mas aí, um teste de gravidez altamente sensível, certo? Será identificar corretamente as mulheres grávidas, né? E o específico é quando você vê se ela realmente não está grávida dentre as não grávidas, né? Já o valor preditivo é diferente. Por exemplo, se um teste de gravidez tem um valor preditivo de 95%, que 95 em cada 100 mulheres que tiveram o exame positivo estarão realmente grávidas. Então, aquele negócio, você fez o teste de gravidez, deu positivo, aí você tem que olhar, opa, peraí, eu tenho 95% de chance de estar ou não, 5% pode ser que eu não esteja. Não, mas tem o beta-HCG, mas beta-HCG pode ser de câncer também, certo? Então, por isso que o beta-HCG, que isso é uma questão que a gente vai fazer também, não é um sinal de certeza de gravidez, né? Não é um sinal de certeza. Então, ou seja, 95% dentro desse resultado positivo. E o valor preditivo negativo, desculpa, eu vou até corrigir, né? Esse aqui é o valor preditivo negativo. Quando você vê, por exemplo, um valor preditivo negativo de 90%, significa que 90% das 100 mulheres que deram negativo realmente não estão grávidas. Ok? Então, aí, o sensibilidade, especificidade e os valores preditivos. Além desses conceitos,
eles já cobraram esses conceitos, que é o conceito da acurácia, confiabilidade e precisão. Então, um teste que tem uma boa acurácia, ou seja, um teste que tem uma boa acurácia, ele tem resultados corretos, certo? Positivos ou negativos nos testados. Então, ou seja, é um teste bom, acurado. Um confiável é aquele que mantém a constância ali ao longo do tempo. Então, lembrando que a gente está falando de métodos bioquímicos ali, né? Você tem uma reação química, você faz essa reação química e ao longo do tempo, várias vezes você fazendo, ou seja, é um teste confiável. Já faz muito tempo que é feito dessa forma e está dando certo. Então, esse é um teste confiável. E um teste preciso é quando ele dá o mesmo resultado na mesma amostra. Então, eu peguei o seu sangue e fiz várias vezes e deu certo. E deu o mesmo valor, provavelmente o mesmo valor. Então, é um preciso. Então, esses conceitos eu acho que são importantes para a prova. A acurácia, que dá o resultado correto. Confiabilidade é ao longo do tempo. E precisão é que se eu pegar o seu mesmo sangue e fazer várias vezes, vai dar possivelmente o mesmo resultado. Vamos lá. Então, questão número 1. Um novo teste diagnóstico, chamado de teste X, foi desenvolvido para detectar a presença de um vírus em amostras de sangue. Para avaliar sua eficácia, foram realizados experimentos repetidos, utilizando as mesmas amostras. Os resultados foram consistentes em todas as repetições. Aqui estão os resultados do teste X em um grupo de 100 pacientes com o vírus. Verdadeiros positivos, 85. Verdadeiros negativos, 10. Falsos positivos, 0. Falsos negativos, 5. Certo? Com base nos resultados do teste X, avalie os seguintes resultados. Então, aqui é uma questão que eu fiz baseado nos conceitos do ENARE. Ele não vai pedir, provavelmente, cálculos grandes e nem vai pedir a fórmula da sensibilidade, nem a fórmula dos valores preditivos. Ele vai pedir uma interpretação do método. Então, esse método está tudo de bom, esse método. É um método que foi realizado várias vezes, repetido, utilizando as mesmas resultadas. Os resultados foram consistentes. Mas eu acho que o verdadeiro positivo de 85 é ruim. Não, mas dependendo do diagnóstico é bom. Você não tem parâmetro para avaliar isso. Então, ele é acurado? Possivelmente sim, fez resultados expressivos. Ele é confiável? Sim, porque provavelmente ao longo do tempo aí ele está dando indícios que é bom. E o X ele é preciso, ele botou aqui, repetidos utilizando as mesmas amostras. Então, eu considero que esse método é um método bom, acurado, confiável e preciso. Ok? Então, é para você interpretar genericamente isso. Vamos para o número 2, questão número 2. Maria, de 45 anos... antes de falar de Maria Senhora, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Outra coisa que eles gostam de cobrar é esse conceito de método clínico centrado na pessoa. Eu não me engano quantas, eu não sei se foram 2 ou 3 questões que falaram isso, pelo menos 2 questões sobre método clínico centrado na pessoa, que é um conceito fácil de ser entendido e você não vai precisar de muitos conhecimentos prévios para entender. Você precisa saber o que é, já ter lido alguma vez e interpretar na questão. Mas o método clínico centrado na pessoa, ou seja, não é centrado no médico, nem na doença, você explora a saúde e a doença, né, entendendo a pessoa como um todo. E talvez um dos pontos mais importantes, é elaborar um plano conjunto para o manejo dos problemas. Porque às vezes você quer uma dieta para o paciente, mas o paciente não pode comer, não tem condições de comer o que você está falando, está pedindo. Você pede determinado tipo de tratamento, sendo que ele não tem acesso a esse tipo de tratamento. Então, vocês fazem uma decisão compartilhada, entendendo o meio no qual ele vive, tá certo? E isso vai intensificar a relação médico-paciente. Esse é o chamado médico clínico centrado na pessoa. Então, vamos aí para a questão número 2. Maria, de 45 anos, com fadiga, dores musculares e estresse, qual a abordagem pelo método clínico centrado na pessoa? O que você deve fazer
quando você avalia um paciente na atenção primária com esse método clínico. Eu colho história, fatores biopsicossociais, medicação e acompanhamento. Está muito direcionado para a doença aí, né? Ou seja, pega história, viu o fator, medicação e acompanhamento, vamos lá. Exames, terapia, estilo de vida sem contexto social, claro que não, né? Sem contexto social. Letra C, escuta, então ou seja, o médico um sujeito integrante, mas escutando, centrando o problema na pessoa. Fatores biopsicossociais, o meio no qual ela vive. Faz uma decisão compartilhada, tem o nome lá, decisão compartilhada, provavelmente é a correta, e encaminha para um especialista, certo? Ou seja, faz o segmento desse paciente. Letra D, medicação, exame, suporte online e afastamento do trabalho, não. Então, eu acho que a mais correta para essa questão seria a letra C. Letra C. Outra coisa que é cobrar também, princípio. Max, cai os princípios do SUS? Cai, já caiu. Mas não é o forte, não. Eles gostam de ficar perguntando princípio do SUS, não. Ele gosta de princípios lá da atenção primária. Os princípios do médico, da medicina da família e comunidade. Ele gosta de entender esses princípios. E o que você julgaria de importante você lembrar? Lembrar que medicina da saúde da família, ou da família e comunidade, é uma medicina especializada. Se você disser que é um atendimento básico, eles não gostam, não, a questão. Não, é uma coisa básica, não. É uma atenção especializada, é uma especialidade médica. Então, eles gostam de cobrar isso e espero que vocês tenham esse comportamento em relação à medicina da família e comunidade. Então, é baseado em quais princípios básicos? Primeiro contato, que é o primeiro contato do paciente, né, com assistência à saúde. É um acesso fácil, deve ser um acesso fácil, facilitado, integral e amplo. Aí você já entra aí com conceitos dos princípios do SUS. Tem que ter gestão de recursos, porque os financiamentos são limitados. É uma abordagem centrada na pessoa, no método centrado na pessoa. Você deve fazer uma abordagem familiar e comunitária, entender o meio no qual ele vive. Tem que ter o cuidado longitudinal e fazer segmento e acompanhamento desse paciente. Você tem que ter noções de epidemiologia, manejo dos problemas agudos e crônicos. Outra coisa também que cai, pessoal, questão do enário que cai. O paciente chegou hipertenso na unidade de saúde. Aí você diz, vou encaminhar para o hospital. Não encaminha para o hospital. Você tem que tentar resolver o máximo na unidade de saúde, com os recursos que você tem, para, em segundo, se houver necessidade, em segundo momento, você encaminhar para a unidade de pronto atendimento ou para o hospital. Prevenção e promoção e atuação em cenários diferentes. Então, ele gosta dessa abordagem dos princípios básicos da medicina de família e comunidade. Lembrando que medicina da família e comunidade é uma especialidade, é um atendimento altamente qualificado, certo? Isso já foi cobrado em provas. Questão número 3. Quais são os princípios fundamentais do médico da família e comunidade na prática médica? Então, vamos lá. Especialização em medicina geral, atuação exclusivamente em hospitais, ausência de relação com a comunidade? Claro que não. Letra B, influência da comunidade no atendimento, territorialização, relação médico-pessoa, resolução de problemas de saúde, ok. ênfase em problemas cirúrgicos, claro que não. Letra D, foco na atenção secundária, claro que não. Então, a correta aí é a letra B de bola, ok? Vamos lá. Um aspecto importante que eles gostam de cobrar também é o financiamento. Já cobraram questões sobre PAB, financiamentos internacionais, uma questão que falou um pouquinho sobre financiamento internacional, sobre o PAB fixo, e eu trouxe aqui um conceito que é uma portaria. Aqui eu trouxe só essa informação para vocês lembrarem que é uma portaria de 2020, que alterou o financiamento da atenção, no qual ela mudou os blocos de financiamento. Certo? Eu acho que é uma questão quente que pode aparecer e talvez a gente não se atente quando a gente vai entrar na medicina na prova de medicina preventiva. E essa questão vai ser a questão de arrepiar, porque se cair na prova, você diz, pronto, agora deu certo, né? Porque você assistiu antes. Então, na verdade, é o seguinte, a gente tinha um problema. Um problema é que não tinha dinheiro para você manter, a fazer serviços de manutenção
da saúde. Então, quebrou um negócio, você precisa ajeitar, certo? Então, a manutenção, ela meio que estava sem um financiamento específico para isso, por mera burocracia. Você tinha o bloco de custeio e bloco de investimento. Não tinha bloco de manutenção, de construção, de estruturação de estruturas físicas. Essa portaria ela só mudou a nomenclatura. A transferência do recurso vai ser para um bloco chamado bloco de manutenção e também bloco de estruturação. Então, essa portaria 828 de 2020, ela mudou essa fonte para um bloco de manutenção. Então, quebrou o negócio, eu tenho um dinheirinho já separado para isso. Porque antes quebrava, fazia o quê? Encostava. Encostou, não tinha dinheiro para ajeitar. Não tinha um meio legal burocrático para consertar muita coisa, equipamento, estrutura, enfim. Esse conserto era muito arrumadinho de fundo de outros fundos para poder consertar. Então, vamos para a questão número 4. De acordo com a portaria 828 de abril de 2020, que alterou o formato de repasse da União para ações de serviços de saúde, quais são os 2 blocos de financiamento de ações para serviços públicos de saúde? A. Bloco de custeio e bloco de investimento. B. Bloco de manutenção de ações e serviços públicos. E bloco de estruturação de rede de serviços públicos. Ok? C. Bloco de atenção básica e bloco de atenção secundária, não. Bloco de despesas de obra e despesas administrativas, que provavelmente ele botou aí para enganar, né? No caso eu. Né? Então, letra B de bola, bloco de manutenção e bloco de estruturação da rede de saúde, que é essa mudança de financiamento que eu acho que é importante. Vamos agora para indicadores. Indicadores de saúde. Indicadores cai, um pouco diferente de outras provas. Eu trouxe uma questão aqui bem diferente. Eu me inspirei essa questão noutra questão que caiu no Instituto da UCP, de uma prova para médico da EBSER. Então, peguei essa prova da mesma banca e trouxe aqui para vocês, que é um cálculo diferente de duração de doença. Mas, para revisar os indicadores, nós temos incidência, prevalência. A incidência são os casos novos, certo? Pela população exposta. Já a prevalência, não. São casos novos e antigos, certo? Na população expostas. Então, a incidência é melhor, como é caso novo, e eu não sei quanto tempo vai durar, eu quero só saber de quanto tempo está surgindo, é bom para epidemia. Casos novos, para doenças agudas. A prevalência é melhor para doenças crônicas. Eu quero ver a quantidade de hipertensos. Então, você quer ver a quantidade de hipertensos, quantidade de diabetes, ver a prevalência de hipertensão, diabetes, doenças crônicas é interessante. Por quê? Porque ninguém fica bom de pressão alta. Ninguém fica bom de diabetes. Até fica, né? Se emagrecer e for uma diabetes tipo 2. Mas, enfim, no geral não fica bom. Então, você fica para sempre. Só sai da prevalência quando você morre. Então, para a doença crônica é melhor a prevalência. Para a doença aguda é melhor você ver a eficiência, a incidência. Mas o que o Instituto da CB cobrou nessa prova foi a duração da doença. E essa duração é a prevalência dividida pela incidência. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo. Vamos lá. Lembrando que a prevalência é a incidência vezes a duração. Quando você pega a duração, você pega essa incidência que está multiplicando, passa dividindo pela prevalência. Então, esse exemplo aqui. Ó. Por exemplo, em 95 foram notificados em média 33 casos novos mensais de tuberculose. Então, casos novos, incidência. Com taxa de incidência de 3,3 por 100 mil habitantes. No mesmo período, tem que ser no mesmo período, né? A taxa média mensal de prevalência foi de 19,8. Assim, a duração média do tratamento da tuberculose foi de quantos meses? Aí você bota lá, ó, a prevalência de 19,8 dividido pela incidência deu os 6 meses, ok? Vamos fazer um exemplo aí, que é a questão número 5. Em uma determinada região foi identificada uma doença com incidência de 15 casos novos, então, incidência, né? 15 casos novos, certo? Por 10 mil habitantes. Concentra aí que o gabarito está errado. Ó. E uma prevalência de 8 casos por 1.000 habitantes. Qual é a duração estimada? Então, a duração tem que fazer o quê? Eu pego a prevalência e divido pela incidência, né? Então, vamos lá. A prevalência foi de quanto?
Exato. Tá 8 para 1.000, a pegadinhazinha aí, né? Não tá 8 para 1.000? Se fosse para 10.000, seriam quanto? 8 tá em 1.000, não é isso? 80 para 10.000, né? Não olha o comentário não, certo? Ó, não tem 80 em 10.000? Então a prevalência 80 para 10.000 dividido por 15 dá quanto? 80% dá, acho que 4,9 dá aproximadamente 5 anos, certo? Então só corrige aí que o cálculo eu fiz errado, certo? Isso, mas depende do... mas no caso aqui ele já condicionou para você em anos, depende do tempo de medida. Se você estiver usando medida em anos, dá incidência e dá prevalência. Exato, não estava batendo. Muito bem. Só risca aí esse cálculo que eu fiz, ó, porque é 8 em 10.000, certo? 80 em 10.000, ok? Perfeito, letra E. Pessoal, outra questão muito grande, ou outro assunto que cai demais, são os níveis de prevenção. Isso cai demais, já caiu várias vezes. Prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Então, não sei exatamente quantas, não lembrei agora quantas, mas já caíram muitas. Aí ele dá o caso clínico e fala, eu estou dando esse remédio, é que tipo de prevenção? Foi fazer fisioterapia, que tipo de prevenção? Então é um assuntozinho que se você não estudou ou quiser revisar, talvez seja interessante. Então o que é a prevenção primária? É antes da doença acontecer, é evitar a doença aparecer, que é a promoção de saúde, né, uma proteção específica, tá certo? É antes do agente causal surgir. Já a secundária, você já tem a doença, já tem um fator causal lá, a se fazer o diagnóstico precoce e tratar. Então isso é prevenção secundária. A terciária é a reabilitação e a fisioterapia. E a quaternária é a prevenir a iatrogenia. Então primária antes da doença acontecer, segunda, já tem a doença, você tem que fazer diagnóstico e tratamento precoce. Terciária é evitar lesões e reabilitações. E a quaternária, prevenir iatrogenia. Vamos ver um exemplo aqui na questão número 6. Para o paciente hipertenso com fatores de risco para doença cardiovascular e sinais de aterosclerose, qual das seguintes estratégias representa a intervenção do nível de prevenção secundária? Ok? Então vamos lá. Ele já tem a doença, então jamais seria primária. Ele já tem a doença, então vamos ver o que seria de secundária. Implementar um programa de conscientização sobre ácidos saudáveis na comunidade. Não, isso aí seria promoção de saúde, a prevenção primária. Letra C, vamos lá pular para a letra C. Realizar uma cirurgia de revascularização. Não, aí talvez aí... primeiro que a gente tem que ver se exatamente ele tem essa necessidade de revascularização, né? Letra D, orientar o paciente sobre o uso racional de medicamentos e evitar intervenções desnecessárias. Quando você bota intervenções desnecessárias, já é profilaxia quaternária, que é prevenir iatrogenia, que é o caso da C aí também, que seria uma iatrogenia, a gente não sabe nem se o paciente está precisando. Então, letra B, prescrever medicamentos para controlar, ou seja, tratamento da doença, seria uma prevenção secundária, letra B de bola. Cai demais isso. Como eu falei para vocês, eles gostam de cobrar também rastreamento. Então, além de rastreamento de câncer, eles apresentam o caso clínico com a sintomatologia. Então, eu trouxe para vocês aqui, nem sempre os pacientes que têm câncer, ele tem sintomas específicos. Então, por exemplo, o paciente com câncer de próstata, ele vai ter alguns sintomas gerais. Então, por exemplo, um paciente que apresenta um dado de pronto atendimento, na atenção primária, com hematúria, hematoespermia, dor óssea, incapacidade de urinar, incontinência urinária, disfunção erétil, perda de peso, fraqueza, dor, fadiga, eles são sinais sugestivos de câncer de próstata. Então, você não consegue fazer um diagnóstico clínico. Você precisa de métodos complementares. E para o rastreio, você tem as recomendações pelas sociedades de rastreio do câncer de próstata. Então, qual seria o público-alvo que a gente faz o rastreio do câncer de próstata? Homens a partir de 50 anos. Já caiu câncer de mama, já caiu câncer de colo, câncer de útero, câncer de próstata, não caiu. Caiu, na verdade, uma prostatite, onde falava de antibióticos na medicina preventiva. Mas vamos lá, homens a partir de 50 anos,
ou pacientes a partir dos 40 anos, 45 anos, que apresentam fatores de risco. Já teve um paciente de primeiro grau, que teve câncer, então a gente encurta um pouquinho mais, deixa mais precoce esse segmento. Quais são as ferramentas? PSA, que você vai medir esse PSA, um antígeno prostático específico, e vai, mais do que medir, você vai acompanhar, certo? Valores muito altos podem indicar a presença, mas não é diagnóstico. O diagnóstico do câncer de próstata é através de biópsia. Você pode fazer a biópsia transretal ou a transperineal. Não tem no slide, não tem no material. Hoje a transretal já é considerada má prática. Por quê? Porque existe uma grande chance de complicações pós-biópsia, que é a prostatite, infecção. A recomendação atual dos principais guidelines no mundo todo é fazer a biópsia de próstata transperineal, que é limpa. Se considera, inclusive, não fazer antibiótico, porque é através do períneo. Então, possivelmente seria até aí, mas faz antibiótico. Então, o diagnóstico etiológico é biópsia. Se cair alguma questão de biópsia, lembre que a transperineal é melhor do que a transretal. Porque antes era o contrário. Já faziam muito transperineal sem ultrassom. Era só na palpação. Então, tinha muita complicação. Aí chegou o ultrassom, passou para transretal. Mas hoje estão fazendo ultrassom transperineal, que é melhor que o ultrassom transretal. E o toque retal? O toque retal é aquele negócio. Ele vai dizer, tem muitas limitações, resistência dos pacientes, né? Porém, ele é um indicador de alguma normalidade da próstata. Você bota lá, faz o toque e vê uma inconsistência, uma área endurecida, então pode ser um indicativo sim. É igual o autoexame das mamas, é desaconselhável, assim, ninguém consegue mais estimular. Não, eu fiz meu autoexame, está tudo ok, né? Não existe isso. Mas a recomendação é que se cair na prova, vai ter uma palavrinha assim, as mulheres têm que conhecer o seu corpo e não sei o que, entendendo essas coisas. Então, não se estimula o autoexame das mamas, mas ela tem que conhecer o corpo dela, né? Se você, não faça, ele não quer dizer assim, não faça toque de mama que não serve para nada. Autotoque retal não tem recomendação, né? Só via médico mesmo, certo? Então, questão número 7. Quais os sinais e sintomas mais comuns associados ao câncer de próstata? Isso é questão típica do Enário. Não existe. Como é que você vai fazer o diagnóstico clínico de câncer de próstata? Mas vamos ver as alternativas que eu trouxe aqui para vocês. Letra A, dor aguda na região lombar. Não, a região lombar é rim. Possivelmente tem uma pielonefrite, uma cólica nefrética. Perda de peso, sim, né? Febre persistente, não. B, pula B. Vamos ser dor no abdômen, talvez, uma dor no abdômen, né? Fadiga constante, talvez. Perda de apetite, talvez. Sinais de um paciente com a síndrome catabólica, que pode ser relacionada a algum câncer. D, dor no peito, não. Enfim, vamos lá. Letra B de bola, dificuldade de urinar, demora a iniciar ou finalizar o jato urinário, um sintoma obstrutivo. Lembrando que o câncer, geralmente, ele não tem sintomas importantes obstrutivos, o câncer de próstata, certo? Porque as áreas prováveis não estão ali próximas à uretra prostática, são mais periféricas, a maioria das vezes. Então, não é incomum você não ter sintomas de obstrução do jato urinário. Necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou noite, ou seja, sintomas relacionados ao trato gastrointestinal. Então, na prova de preventiva, ele pede isso. O paciente chegando no consultório com esses sintomas, sugere o quê? Ou o que seria mais sugestivo para determinada doença. Então, ele gosta de cobrar dessa forma. Então, a resposta correta, letra B de bola. B de bola. Bioética. Aqui cai, viu? Cai bem. Já cai meio autonomia, não maleficência, beneficência, justiça. Enfim, cai muita questão de autonomia. Eu acho que é um assunto que eles gostam. Caiu, inclusive, na questão de pediatria, você conversando com a criança. Caiu na questão de cirurgia, um paciente oncológico. Entendeu? Então, eles gostam dessa questão de autonomia. Chegou lá, câncer avançado, o que é que eu tenho que fazer? E são questões enormes. Você tem que interpretar, é quase a interpretação de texto. Eu trouxe uma questão mais tranquila para vocês verem, mas só lembrando, a autonomia é o quê? Você tem que respeitar a decisão do paciente, reconhecendo o seu direito de fazer e tomar as suas escolhas. O corpo é dele, ele que faz o que ele quiser com o corpo dele.
A beneficência é você tentar fazer o melhor por ele, buscando seu bem-estar. E mais importante, talvez mais importante que a beneficência, é você não fazer o mal. Então, primeiro, não prejudique. E a justiça é quando você tem que tratar os pacientes de forma justa, igual, garantindo que todos os recursos sejam distribuídos de maneira equitativa. Ou seja, quem precisa mais, eu dou um pouquinho mais, quem precisa menos, e assim vai. Então, ou seja, tem que ser justo com todo mundo. Então, esses são os princípios básicos da bioética. Mas o que eu acho que pode cair são esses outros princípios aqui, que eles podem entrar um pouquinho mais sobre isso. Que é o quê? É o consentimento informado. Então, ou seja, o paciente ele pode escrever, né, e dar consentimento ao que você está fazendo. Então, por exemplo, você tem um tratamento que não está possivelmente bem estabelecido e você, temos que fazer um termo de consentimento livre esclarecido, que está dentro do ambiente da ética. Você vai fazer um estudo, você precisa ter o termo de consentimento. Então, o paciente tem que ele tem que consentir do que você está fazendo, certo? Em alguns motivos, em algumas situações onde for off-label, ou seja, não está bem definido na literatura, ele tem que assinar. A confidencialidade, que eu acho que é uma coisa importante que pode cair na prova. Se eu botar até um asterisco aí, confidencialidade. Caiu já a questão e pode cair de novo. Você tem que proteger as informações do paciente. Mas onde é que pode pegar uma questão disso? Vai ter um momento que você não vai poder não contar para ninguém. Ou seja, você diagnosticou um problema de saúde, você tem que proteger essas informações, não pode contar para ninguém. Essas informações elas têm que estar registradas no ambiente seguro, um prontuário eletrônico com senha, né? Agora, se tiver alguma justificativa para você divulgar essas informações, elas têm que ser feitas. E que a gente vai ser da questão, a gente vai falar sobre essa questão. E também o princípio da integridade científica, que é um princípio bioético, que pode ter alguma questão falando sobre isso, sobre não fazer plágio, né? Não plagiar trabalhos científicos. Então, esses são os principais princípios da ética médica, da bioética. Então, vamos lá para a questão número 8. Em um hospital, um paciente idoso diagnosticado com câncer terminal expressa o desejo de interromper o tratamento agressivo que está recebendo e optar pelo cuidado paliativo, visando uma maior qualidade de vida em seus últimos dias. No entanto, a família do paciente é fortemente contra essa decisão, alegando que o tratamento deve continuar a qualquer custo. Antes de responder essa questão, vou só contextualizar vocês numa problemática que existe, que isso pode ser abordada também na prova. O paciente chegou no pronto-socorro. Chegou lá no pronto-socorro. Câncer avançado. Você não é o médico paciente, você só escutou de um terceiro. Não, ele tem câncer avançado. Não é informação fidedigna. E o paciente está em insuficiência respiratória ou evoluiu com uma parada cardiorrespiratória. Vamos lá. Reanima ou não reanima? Você tem que reanimar. Você não é o médico assistente, você não entende o paciente, você não sabe se essa informação é realmente verídica, se é confiável. Então, se você é um médico, presta atenção onde você está situado. Se você é um médico intercorrencista, por exemplo, você não é o diarista da UTI, digamos, você é o médico plantonista. Se não tiver escrito no prontuário e bem conversado com familiares, você tem que investir 100%, você tem que fazer tudo. Agora, se é uma decisão já compartilhada, bem organizada, bem conversada com familiares, você evolui com a mudança dos cuidados, né? Você priorizando mais cuidados de conforto ao paciente. Chegou no pronto-socorro, não vou reanimar porque... Não, você não sabe se realmente essa informação é verdadeira, você precisa confiar. Ok? Então, esse aqui, no hospital, o paciente já está lá em câncer terminal, então já foi conversado com a família, enfim. Vamos lá, considerando os princípios da bioética, qual é o conflito ético aí que a gente tem? Então, às vezes, a autonomia do paciente, ele pode se confundir com as crenças pessoais. Ele acredita que, sei lá, esse tratamento é errado e vai me fazer mal, né? Eu tive um paciente que estava com câncer de pulmão e ele disse que tudo começou depois que ele carregou um tambor na cabeça.
Aí você é um câncer de pulmão. Não, isso foi desde que eu botei um tambor na cabeça e eu fiquei com esse negócio aqui. Então, ou seja, você tem que ver a autonomia. Eu não quero fazer isso não, vamos embora. Das crenças pessoais. Outro foi uma biópsia pulmonar. Não sei se Duda... Estava não, Duda, né, nessa época. Um paciente com biópsia pulmonar, usuário de maconha. Aí foi fazer uma biópsia pulmonar e, naturalmente, que é uma complicação provável, fez um pneumotórax. Você precisa treinar. A gente faz a biópsia, o paciente fica ali na recuperação, aí faz ficou um pouco cansado, tá, vamos fazer a toma. Tinha um pneumotórax, precisa drenar. Eu não vou drenar não, vou-me embora. Aí foi embora o paciente. E morava só, a irmã era médica, e estava lá, começou a chorar. Então, ou seja, você tem que dar autonomia ao paciente? Tem. Mas você tem que entender o contexto ali, né? Isso na sexta-feira à noite, a gente doido para ir para casa, disse, rapaz, e aí, como eu vou fazer? Não, esperar um pouquinho, ver se ele volta. Daqui a pouco ele apareceu, fumou um cigarro, aí voltou para drenar o tórax dele. Então, ou seja, apesar de respeitar a autonomia, você não pode ser negligente com o paciente. Precisa fazer a drenagem, vai embora, vai, tchau. Não, você tem que chamar a família, conversa e assim vai. Então, esse aqui é um conflito ético em relação à autonomia versus crenças pessoais, que isso talvez é o mais comum, o conflito da autonomia versus crenças pessoais. Ele acredita que é bom para ele uma coisa, e você dá essa autonomia para ele, e ele caminha talvez, para um desfecho desfavorável. Letra C. Questão sobre saúde do trabalhador, também é muito comum. Questão de saúde do trabalhador. Principalmente em relação à notificação de acidente de trabalho. Já teve questão clássica, engraçado é que a CP ela pega umas questões bem clássicas. Você acha que ela não quer nada clássico, aí cobrou uma questão de asbestose. Peraí, né? Questão mais batida do que essa é absurdo, né? Questão de vestibular, né? Questão da asbestose é questão de vestibular. Mas, ao mesmo tempo, ele cobra comunicação de acidente de trabalho. Então, saúde do trabalhador é um assunto que cai na medicina preventiva. E eu acredito que o conceito que a gente tem que ter é em relação à emissão dessa comunicação. Essa emissão ela deve acontecer pelo empregador, sendo que se o empregador não fizer, o paciente pode fazer também. Eu acho que é uma questão que pode fazer isso, mas a minha empresa não fez. Para assegurar os benefícios sociais e possíveis indenizações, o trabalhador ele deve fazer essa notificação para receber o CNSS e assim por diante. Então, ela deve ser imediatamente no caso de morte do trabalhador, dentro de um dia útil após o acidente, em outros casos, e imediatamente após o diagnóstico da doença ocupacional. Então, teve o problema, comunica de forma imediata ou, no máximo, um dia útil, certo? E se a empresa não emitir no prazo determinado para a Previdência Social, ele pode ser emitido pelo próprio trabalhador e seus dependentes. Vamos para a questão número 9. Maria é enfermeira de um hospital de grande porte e está ciente da importância de comunicação de acidentes de trabalho. Em um determinado plantão, um colega de trabalho sofre uma lesão ao manusear um equipamento médico. Maria imediatamente presta os primeiros socorros e encaminha o colega ao setor de atendimento médico. Considerando essa situação, assinale a alternativa correta que descreve a responsabilidade do empregador em relação ao acidente de trabalho. A responsabilidade do empregador. O empregador é responsável apenas pela assistência médica? Não. O empregador deve comunicar o acidente de trabalho apenas se houver risco de sequelas? Não. Ele tem que comunicar independente do grau de sequelas ou de lesão. C. O empregador deve comunicar imediatamente o acidente de trabalho aos órgãos competentes e fornecer assistência médica adequada ao trabalhador acidentado. O empregador não possui nenhuma responsabilidade? Possui sim. Correta, letra C de casa. E ainda sobre indicadores, falar um pouquinho sobre mortalidade materna. Questão número 10, né, com mortalidade materna. Então, nós temos alguns tipos de mortalidade. Tem a mortalidade direta e indireta. As causas de mortalidade materna direta são as mais comuns. No Brasil, em torno de 66%. Então,
A mortalidade materna mais comum é a direta. O que seria a mortalidade materna direta? São complicações do período gestacional, certo? E qual a diferença da indireta? Porque a indireta, a morte, foi por causa de coisas que ela tinha antes, doenças pré-existentes, entendeu? Que foram agravadas pela gestação, mas que não foram relacionadas a condições obstétricas. Por exemplo, ela já tinha estenose aórtica, ela já tinha uma infecção, ela já tinha, sei lá, uma leucemia, já tinha um lúpus, e assim vai. Então, entra no coeficiente de mortalidade materna, sendo que de forma indireta, chamado de coeficiente de mortalidade materna indireta. E a direta é relacionada, por exemplo, hemorragia pós-parto, eclâmpsia, complicação de aborto, então é diretamente relacionada a causas obstétricas. Além desses conceitos de mortalidade materna direta, que é a mais comum, lembrar, direta é mais comum, e indireta, nós temos o de mortalidade materna tardia, que eu acredito que é um conceito que pode aparecer, certo? O que é a mortalidade materna tardia? É aquela mortalidade que pode ter alguma relação com a gestação e que acontece depois de 42 dias do pós-parto, porque até 42 dias do pós-parto entra em mortalidade materna. 42 até 1 ano é chamada mortalidade materna tardia. Então isso é para entrar nessa... Você conseguir pegar essas relações com o parto. Lembrando que existe a eclâmpsia pós-parto, certo? Existe a eclâmpsia pós-parto. Pode ficar restos placentários, ainda não sabe qual a fisiologia por isso, mas o paciente pode convulsionar pós-parto e ser um caso de eclâmpsia também. Então, e se a paciente vier a morrer 42 dias depois, sabe? Imagina, ela fica internada por um sangramento da via de parto, ocasionado pela cirurgia, né? Aí fica internada, toma sangue, vai para UTI, intuba, não sei o quê, aí depois de 43 dias morreu. Não, foi mortalidade materna. Então, e por isso que esse conceito de mortalidade surgiu. E existe também a morte materna coincidental. Coincidentemente, ela estava grávida, que não tem nada a ver, tá certo? Então, são causas não relacionadas à gravidade. Max, e outra dica importante que você acha aí que pode acontecer de aparecer na prova? É só para a gente lembrar que coeficiente de mortalidade materna não é pela quantidade de mulheres, né? Coeficiente de mortalidade materna é de nascidos vivos, tá certo? Então, um detalhezinho que a gente tem que lembrar para a prova. Então, lá, questão número 10. Questão 10. A respeito da mortalidade materna, marque a alternativa correta. Depois eu botei o verdadeiro fato, só entender por que eu fiz isso. Vamos lá. De acordo com a portaria 420 de março de 2022, os óbitos maternos não são considerados agravos de notificação compulsória. Não são considerados agravos de notificação compulsória. Em casos de mortalidade, caso de morte de gestantes devido a complicações de aborto provocado, a declaração de óbito deve ser preenchida pelo médico assistente. Sim, por isso que eu mudei aqui, eu botei verdadeiro ou falso, tá? Depois corrige aí, bota verdadeiro ou falso, porque essa letra B. Mesmo sendo provocado. Não, desculpa, esse aqui não, é não. Provocado não. Quem que deve estar a declaração de óbito na paciente mortalidade que morreu devido a um aborto provocado. Aí eu sei, a gente pensa em causas externas, tem que ir para o IML, que no caso aqui a gente não tem IML, a gente manda para o ITEP, certo? Que seria morte relacionada a causas externas. C. A mortalidade materna é um evento que pode ser evitado em aproximadamente 80% a 90% dos casos, já que muitas ocorrem como consequência de causas obstétricas diretas. Quanto é a porcentagem? Por isso que eu botei naquele primeiro slide a quantidade de porcentagem. A direta é em torno de 66%. Dá para ser evitado em 80%, 90%? Pode aparecer isso na questão, mas isso vai deixar muito difícil. Onde é que ele tirou essa informação? De 80% a 90%. Né? Então a gente deixa em observação para ele. Não sei se exatamente eu vou conseguir liberar 80% a 90%. Qual foi a fonte que ele tirou? Né? Letra D de dado. Coeficiente de mortalidade materna relaciona o número de óbitos durante a gestação e parto com a população estimada de mulheres entre 15 a 49 anos.
Isso é importante, né? Lembrar que não é mulheres em idade fértil, na verdade, nascidos vivos. A morte materna tardia, letra E, que é a verdadeira, né? A morte materna tardia é o óbito de uma mulher devido a causas obstétricas diretas ou indiretas, que ocorrem em um período superior a 42 dias, inferior a um ano ao fim da gravidez, que é o que trouxe a nova portaria, para que a gente consiga pegar essas mortalidades mais tardias. Então, pessoal, terminamos hoje, tá certo? Ainda vou fazer as 10 primeiras questões de pediatria e as 10 primeiras questões de GO e vou entregar para vocês terça-feira. Por que são as 10 primeiras? As 10 primeiras são os assuntos, os temas que eu acho que são mais importantes. Mas não deixem de fazer as outras 10 e comentar, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma semana tranquila, não fiquem ansiosos. Se porventura cair algum assunto, você tem alguma dificuldade, dá uma lida, mas esse momento é o momento de ficar tranquilo.